jornal norte-americano Wall Street Journal publicou um artigo editorial nesse domingo em que acusa o Supremo Tribunal Federal de aplicar um golpe de Estado no Brasil. Segundo o artigo, o ministro Alexandre de Moraes, principal instrumento dessas decisões, é acusado de estar, abre aspas, censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político, fecha aspas. As acusações já estão no título da publicação, abre aspas, um golpe de Estado da Suprema Corte do Brasil, fecha aspas, e no subtítulo, onde se refere à censura e a prisões políticas, abre aspas. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria, fecha aspas, escreveu a colunista no artigo publicado no site, que menciona vários fatos autoritários no continente, desde o coronel golpista Hugo Chávez, que implantou a ditadura na Venezuela. O maior, abre aspas, o maior risco não é, como ocorreu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares, fecha aspas, lembra O'Grady. Abre aspas, os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes e os exilou, fecha aspas. Olha, isso é só uma opinião de um articulista do Washington Post. Não, do Wall Street Journal. O Wall Street Journal é uma opinião. O que eu acho mais grave é a opinião do Moraes e do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes hoje disse em entrevista que passamos do ponto várias vezes. E o Alexandre de Moraes disse, erramos, mas erramos pro bem, né? Podemos ter errado, mas foi um erro pro bem. Meu amigo, é justamente por isso que existem as cortes, por isso que existe o ordenamento jurídico, por isso que há o grau de recurso, justamente para quando tiver erros e excessos, as cortes superiores possam ajeitá-los, corrigir. Erramos. Pronto, passamos do ponto. Vamos recorrer a quem? E agora? O que é que vão fazer? Se um que está ali na frente diz, mas foi erro por bem, o outro que é o sustentador geral de tudo, que é o Gilmar Mendes, que é o decano, que é o ministro mais influente, que também diz assim, erramos. E aí? Assim, isso aí é só uma opinião, mas quando oficialmente há uma possibilidade de excessos. Pronto, e aí o excesso em relação à moça do batom, o excesso em relação ao cabo do algodão doce, o excesso em relação à prisão domiciliar, o excesso em relação a esse discurso do golpe. E aí, a quem se recorre? Olha, eu estava em São Paulo, e aí eu aproveitei e conversei com alguns amigos jornalistas, e é sempre bom conversar com esses jornalistas. Inclusive, tinham 2 amigos jornalistas de Brasília que estavam em São Paulo. São de São Paulo, mas moram de segunda a quinta-feira em Brasília. E eles estavam dizendo que esses chamados gestores totalitários, né? Eles sempre cometem um erro fatal. E eles estavam dizendo exatamente isso, que não era eles que estavam dizendo, quem conta isso é a própria história, né? E eles estavam dizendo que nesse caso específico, primeiro, das sanções a Bolsonaro e depois da prisão de Bolsonaro, que alguns juristas inclusive dizem que a justificativa da prisão é frágil do ponto de vista jurídico, né? Eles disseram que eu vi um termo muito interessante, que um deles disse bem assim, com a prisão de Bolsonaro, Moraes, abriu a sua própria cela, né? Então aí ele fala que o poder, esse suposto poder que blindava Moraes, aos poucos vai se esvaindo, vai se desaparecendo. A poderosa TV Globo demite colaboradores, né? E muda o discurso. Aliados de Moraes viram críticos. Ministro, seus colegas do Supremo Tribunal Federal cochicham dentro da corte dizendo que ele exagerou na medida contra Bolsonaro. A oposição finalmente se manifesta, vai ao Congresso, aí quer impeachment e anistia, mas no fundo ele está dizendo o seguinte, que o que eles entendem, o que eles veem, né, que aos poucos o sistema está abandonando Alexandre de Moraes, né?
Moraes hoje estava no TCE de São Paulo, nesse evento que o Gustavo mencionou, com a família toda. Ele é conhecido por, geralmente, preservar. Tem um episódio... Inclusive tem manchete agora de alguns portais dizendo que o filho do Moraes é um executivo, é um alto executivo, né? Do Barroso, é o que mora nos Estados Unidos? O Barroso, não é Barroso, não é Moraes não, né? É Barroso, eu acho. Exatamente. Eu acho que é manchete do Estadão, né? Tá dizendo que ele tem negócios nos Estados Unidos e foi aconselhado pelo pai, no caso o ministro Barroso, né? A não ir para os Estados Unidos sob a pena de não entrar, né? Sofrer algum tipo de constrangimento na entrada. Mas né? eu vejo o ministro Moraes ainda muito decidido a manter as posições que ele tem. Na semana passada, o governo Lula perguntou se ele queria que o governo contratasse um escritório nos Estados Unidos para contestar na justiça americana a ação do governo Trump. E ele negou. Mas tem algumas coisas que já são sintomáticas, sabe, Gustavo? Essa admissão de erro que o Moraes publicamente... Do suposto excesso, né? Do suposto exagero, sim, né? E o Gilmar também, de uma certa forma, admitindo isso aí é uma mudança de rota, tá? Porque até então eles não admitiam nenhum desvio do chamado processo legal. Nenhum deles disse assim, não, a gente tá errado, a gente exagerou. Não. Eles já começam, eu imagino que eles já começam a ter um discurso mais equilibrado, vai ter uma mudança de rota. Esse processo não deverá ser mais julgado esse ano. Eu considerando que é o Supremo, eu prefiro esperar ações do que assim. Mas vai ter ações, por exemplo, o Paulo Figueiredo acabou de publicar no Twitter há poucos segundos que o dia ainda não acabou nos Estados Unidos. Se Paulo Figueiredo disse isso, é porque o dia ainda não acabou nos Estados Unidos. Mas deixa eu só dizer o que é que vai acontecer. Esse Bolsonaro tem até quarta-feira. Bolsonaro e os outros supostos 7 golpistas, né? O Braga Neto, General Heleno, Anderson Torres, esse pessoal todo, eles têm até quarta-feira. Acaba quarta-feira o prazo das alegações finais. Teoricamente, na quinta-feira, se fosse pelo rito alexandresco, já estaria pronto para ser julgado, né? Porque quem bota em pauta é o Zanin. O Alexandre Moraes vai fazer o relatório, dá para o presidente da turma, para o presidente da turma pautar. Alexandre Moraes já está com a história que todos os 5 vai liberar, quando ele acabar o relatório, ele não vai ler o relatório, ele vai dar um tempo para todos os 5 ministros. No caso da primeira turma. Ele mais os 4, né? Na verdade, os 4. Ler, estudar e debater bastante no pensamento antes dele ler o voto. Ou seja, ele já vai submeter uma pré-análise antes de pautar. Ou seja, já pode ter discussões internas. Mas se fala que o Fux vai pedir vistas, nada impede, ele está 4-0, o Fux diz, eu peço vista. 90 dias. 90 dias para ver como é que vai se... Aí depois vem um recesso, né? Pronto, aí chegamos no recesso. Porque não vai ser mais em setembro, não vai ser mais agora em agosto. Acaba agora quarta, mas depois não dá tempo. Aí próximo ano eleitoral, não pode ser julgado. Não, poder pode, mas vai ser um negócio mais dirigido. O grande problema não tem um detalhe aí, viu? É essa escalada entre Brasil e Estados Unidos, porque hoje um cara que é da confiança de Trump, assessorzão lá, do marketing... Foi assessor de Trump no primeiro governo do Trump. Ele diz o seguinte, que o Alexandre Moraes é o grande responsável pela essa escalada de poder, de briga entre Brasil e Estados Unidos. Há informações de bastidores que ativos de Moraes tenham sido já bloqueados na Europa, porque nenhum banco vai querer, já foi informado pelo sistema bancário brasileiro que ninguém quer mais conta do Moraes. E os Estados Unidos já falou que há um mapeamento de toda a família do Moraes em relação a novas sanções. Então, todos esses ministros, todos eles têm filho, têm mulher,
tem neto que quer ir para Disney, que está pagando a passagem para ir para Disney no próximo ano ou daqui a 2 anos. Então, assim, não é um negócio que se tire de letra e que vá sair na urina. Essa lei é tida no mundo todo como a morte financeira das pessoas. Então, assim, é tudo muito grave o que está acontecendo. E eu acho que isso ainda vai gerar um pensamento. Diz que hoje está na capa de vários jornais que um político teria dito ao Lauro Jardim de O Globo, e a partir disso se espalhou, um político que tem grande ascensão no Brasil e dentro do STF, que todos os ministros estão preocupados e temerosos com essa escalada em relação aos Estados Unidos.